Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro, sexta semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar comigo esse nosso encontro, invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele é o divisor entre a primeira parte do Evangelho de Marcos e a segunda parte. A primeira parte do Evangelho de Marcos vai mostrando a progressão do conhecimento e do entendimento dos discípulos acerca de quem é Jesus. Vai dando a eles a oportunidade de, com seus olhos, contemplarem a ação de Deus, feito homem na pessoa de Jesus, no meio do mundo. Suas palavras, seus ensinamentos, os milagres, tudo isso culmina na frase de Pedro, nesse Evangelho, quando Jesus lhes pergunta quem eles acham que ele é. E Pedro diz: Tu és o Messias. Os homens do tempo de Pedro, as pessoas às quais Jesus falou, nas quais provou pelo seu poder a graça e a bondade de Deus no meio deles, estes ainda achavam que Jesus era um profeta, era um grande profeta, mas não o associavam ainda ao Cristo, o Messias, justamente por causa, como nós vimos há 2 dias atrás, do fermento dos fariseus, ou seja, daquela ideia de um Messias político, um rei vitorioso com seus exércitos, que expulsaria os invasores e Israel seria totalmente dedicada ao serviço de Deus. Essa era a visão do povo ainda, mesmo vendo os milagres que Jesus realizou. Mas com esta profissão de fé de Pedro, nós encerramos então esse tempo de progressão até o conhecimento e aceitação verdadeiras da pessoa de Jesus como Cristo e Salvador. Porém, caríssimos, nós precisamos entender que na vida de Pedro aconteceu o que acontece na nossa vida. Aconteceu na vida de Pedro que pouco tempo depois, Jesus ensinando sobre tudo o que lhe haveria de acontecer, de modo muito particular, a paixão, morte e depois a ressurreição, Pedro, que tinha acabado de dizer que ele era o Messias, o tomou à parte e disse para ele: Olha, que isso não te aconteça. Acabei de entender que ele veio ao mundo para me salvar do pecado, para morrer na cruz e ressuscitar, para dar ao homem novamente o acesso ao céu, e agora eu já não quero que isso aconteça, Jesus. Nós temos isso conosco. Quantas vezes nós estamos seguindo pelo caminho, firmes, alegres, pressurosos, estamos ali contentes com tudo que Deus está nos mostrando e nos permitindo fazer, temos confessado os nossos pecados, recebido a Eucaristia, temos tido vida de oração, mas de repente aparece uma situação que nos rouba tudo isso.
E parece que todos aqueles quilômetros na vida espiritual que nós andamos e pelos quais nós nos adiantamos no conhecimento de Deus, caíram por terra. Nós retrocedemos anos na nossa vida de fé. E por quê? Porque nós ainda não cremos o suficiente. Lembra que ontem eu te dizia que nós precisávamos suplicar ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé? A fé, ela precisa ser cuidada diariamente. A fé é como uma planta que, se não for regada, se não tiver a luz suficiente do sol, se não tiver adubo, ela morre. A fé precisa ser fortalecida e robustecida todos os dias pela nossa oração, pela nossa frequente vida de confissão, pela Eucaristia, se possível diária, se não semanal, pelo convívio com os irmãos, pelo serviço ao reino, pelo estudo da doutrina. Nós precisamos ter diante dos nossos olhos tudo aquilo que o Senhor providenciou para que fosse mantida firme a nossa fé. A pergunta que eu preciso te fazer, pergunta que eu faço a mim também: a sua fé tem vacilado, como vacilou a fé de Pedro nesse momento? Você hoje, se tivesse a oportunidade de chegar diante de Jesus, você ouviria de Jesus: vinde bendito, ou afasta-te de mim, Satanás? Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Nosso pensamento, nossa atitude, nossa vida ainda é terrena, mundana, ou nós já temos algo espiritual em nós que não nos deixa estarmos mais aprisionados às coisas da terra, mas sim num caminho de ascensão em direção ao céu? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.